Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em finanças, e ao meu lado, meu amigo e sócio, o Dr. Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo, meu nome é Danilo Guimarães. Aqui você vai encontrar dicas práticas, conversas sinceras, né? Para você que vive essa vida insana da medicina e quer prosperar financeiramente. Hoje, Rafa, a gente trouxe um convidado um pouco Exato. diferente, né? Do que a gente está Exatamente. habituado aqui. Ainda é E um conteúdo que a gente não falou aqui, né? não Nem no falou, individual, né? exatamente, não Então, falou e tinha muito colega meu pedindo, tá? Mas falou assim, ó, então vocês nunca pronto. vão falar sobre isso, cara? É, Eu que tô esperando o episódio. Então a aí, gente trouxe aqui hoje o Márcio, que é o nosso convidado especial. Eu já vou apresentar ele isso. aqui, tá? O Márcio, ele é Márcio Escoco, né, Márcio? Exato. Tá, 32, ele tem 32 anos, ele trabalha há mais de 11 anos em uma empresa de bebidas energéticas, que é a Monster Energy Drink, que é famosa, hein? Ele sempre foi interessado em como proteger seu patrimônio e começou a investir e estudar sobre Bitcoin há 3 anos. Ele é formado em marketing e ele criou um canal, né, que é no Instagram, né, Márcio? Que é o Exato. Bitcoin Cabuloso. É uma marca de educação financeira, cultural, que traduz temas complexos como dinheiro, poder e sistema para as pessoas comuns, sem linguagem técnica e sem promessa vazia. Nasceu na intenção de fazer pessoas comuns entenderem como o sistema funciona e como a economia caminha para o colapso por conta do sistema fiduciário, que é a impressão de moeda, né? A gente sabe que o governo pode imprimir quanto quiser. Então, o Bitcoin Cabuloso é um coletivo, um ponto de encontro de pessoas que estão percebendo que esse sistema não tem projeção de futuro e encontram no Bitcoin uma segurança para proteger a sua própria família. Legal. Mas só que a Legal. gente queria também que você se apresentasse, né? Isso. E falasse, Complementa, né? complementasse e falasse por que você usa boné, por que você fala essa linguagem simples, Falar até um pouco da sua história, da trajetória. como que você chegou, né, e há 3 anos atrás falou assim, não, eu preciso estudar sobre isso, e aí depois você, né, eu preciso também ensinar sobre isso e compartilhar. E é bem interessante também, para quem não acompanha o Márcio, depois a gente vai pedir para seguir também, mas o que ele faz ali na rede social dele é bem interessante, porque realmente é uma coisa assim de acesso meio que universal, né, Márcio? Mas Total, Danilo. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo espaço. E, bom, respondendo a sua pergunta, eu comecei a me interessar pelo mercado financeiro desde muito jovem. Dentro da economia tem aquele termo preferência temporal. Quando uma pessoa tem uma alta preferência temporal, ela não costuma projetar muito futuro, então ela poupa pouco. E uhum, quando uma pessoa tem uma baixa preferência temporal, é uma pessoa que já tem comportamentos mais projetando o futuro. E minha mãe é empregada doméstica, meu pai foi taxista, mas eles sempre tiveram essa intenção de poupar, sempre tiveram esse comportamento que eu admiro muito. uhum. E aí, por conta disso, eu desde muito jovem sempre poupei bastante. E aí, pegava meu dinheiro, eu lembro que eu ganhei meu primeiro salário, acho que foi R$ 400, eu trabalhei em telemarketing, e aí eu peguei e poupei, tipo, 80% disso. Então eu sempre tive esse comportamento. E aí, com a internet, eu sempre acompanhei influencers a respeito de finanças. E aí comecei muito com Tesouro Direto, esse tipo de coisa. Até que eu comecei a me interessar por criptomoeda. E foi primeiro por cripto, até entender realmente o valor do Bitcoin. E aí tudo mudou. Porque o Bitcoin realmente tem aspectos financeiros, mas o que eu trago também nos meus vídeos e reforço sempre é que a gente, quando entende Bitcoin, a gente entende como o sistema funciona realmente e como ele tem o potencial de mudar a vida das pessoas e mudar toda a questão até comportamental. Que hoje a gente vive Uhum, numa sociedade que até a gente estava falando há pouco, né, sobre os médicos, tem muitos que acabam até gastando um pouco mais do uhum, que ganham, sim. e tem hoje uma sociedade que tem esse comportamento. Então, quando a gente tem uma moeda forte e o Bitcoin provavelmente vai trazer essa nova onda comportamental, vai fazer com que as pessoas enxerguem valor em poupar. E existem vários períodos históricos onde a nossa moeda era muito fraca, igual a gente está Sim. tendo acesso hoje, uma moeda muito fraca. E quando a moeda é muito fraca, parece que de forma inconsciente o ser humano ele não vê valor em poupar. E Uhum, parece que a gente está passando por isso, uma degeneração total, né? Então, o ser humano ele acaba fazendo o seguinte: ele não vê o valor de poupar e aí ele gasta porque ele não vê vantagem, né, em poupar. E eu uso bastante um exemplo legal que é da minha avó. A minha avó,
ela passou pelo período de inflação muito alto no Brasil, e aí eu lembro que às vezes tinha caixa de leite condensado lá em casa. Aí eu falava, caramba, engraçado, por que minha avó compra tanto, né? Por que ela já compra uma caixa com 20? Uhum. E aí, depois que caiu a ficha, que eu fui entender, porque minha avó viveu a Exato. inflação alta. Então ela sabia que se ela comprasse hoje, amanhã o preço não estaria tão alto. Então você vê como o dinheiro ele influencia o nosso comportamento. E a gente está vivendo hoje, apesar de que eu falo, parece imperceptível, né? Mas tá todo mundo percebendo que o nosso dinheiro está cada vez desvalorizando mais. Você vai comprar qualquer coisa, um cafezinho hoje, pelo menos na Bela Paulista aqui, eu fui tomar outro dia, tava R$ 17. Aham. Pô, um É isso café, aí. velho. É isso aí. Enfim, é um lugar, né, mais voltado para o turismo ali e tal, mas mesmo assim, qualquer outros lugares, até o café que você vai na quebrada, aumentou o preço, e não só o café, porque o café ficou popular, mas tudo tá mais caro. Sim. Então, naturalmente, as pessoas também têm mudado essa questão comportamental, porque elas não param para refletir nesse nível, mas parece que o comportamento delas é de, tipo, isso aqui não vale nada, não vão gastar. Uhum. E no fundo estão certas, né? É. Mas quando elas entenderem o Bitcoin, uma moeda forte, assim como o ouro foi, mas o ouro tem algumas características que fazem o Bitcoin melhor do que ele, que a gente vai poder se aprofundar nisso, então a gente vai ter até uma mudança comportamental da sociedade. Não, Legal. legal. Você falou dos avós aí, meus avós também, né? E é cultural isso, né? Uhum. Porque realmente naquela época, o meu avô fala, ou estocava, ou Ou o você dinheiro não tomava iria. prejuízo. Exatamente. Então, e aí agora que a gente. A inflação sobe ainda, né? Desvaloriza o dinheiro, mas não é igual naquela época, Exato. né? Então, por isso que às vezes a gente vai agora no mercado, a gente não compra pro mês todo, né? A gente vai fazendo compras menores, né? A gente compra pra semana, então a gente acaba indo mais no mercado e comprando menos, né? Então, e isso é cultural. E você falou uma coisa importante, né? De usar a cripto para proteger o seu patrimônio. E entrando já no nosso primeiro bloco, mas antes da gente entrar, né? Você que tá aí em casa, médico. Como que é mesmo? Quantas pessoas, Danilo, que 90% assistem, só 10 que seguem o canal. Exatamente. Então, antes da gente começar, curta o vídeo, segue o canal e compartilhe nos grupos, principalmente os grupos de plantões, É, né? exato. É, exa- Para quem precisa ouvir essa mensagem, né? exatamente. E, Márcio, então a gente separa por blocos, eu vou fazer algumas perguntas aqui. Antes de você entrar aqui, eu queria. Que eu conheço o Márcio há um tempinho, eu acompanho ele na rede social, mas eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a relação dele com a arte de rua, essa Legal. questão da personificação que você tem mais simples e falar para pessoas mais simples. E eu te falei hoje que ele deixa os adesivos pendurados nas Eu placas, as vi pessoas hoje. vão lá, pega e ganha Bitcoin. Como é que é Exato, isso aí, Verdade, Márcio? fala. Conta pra gente. Eu também, né? Apesar de não ser de São Paulo, eu sou goiano, né? Como a maioria dos seguidores aqui já sabem. E já falei em vários episódios. E também vim de um bairro de periferia, né? E a gente sabe que é um pouco diferente, né? A vida lá. Porque realmente, assim, a pessoa que vem de menos recurso, ela não vai ter estoque, por exemplo, né? E apesar de ser cultural, realmente não tem o recurso suficiente para ficar estocando nada. E a cultura é totalmente diferente, né? E ele também fala para essa pessoa que tem menos recursos, para todos os públicos, né? Quem ainda não segue, procura lá, porque os vídeos são muito bem feitos. Eu É. falei para ele que dá bastante trabalho isso, inclusive. E aí agora eu entendo também, porque ele fez marketing, né? Fiz. Então, cara, fala um pouquinho sobre essa sua relação com a arte de rua e por que que você fala também para as pessoas mais simples e tenta passar essa mensagem. Claro, claro, Danilo. Pô, obrigado por ter perguntado isso, que é uma honra poder explicar um pouco do que está acontecendo na minha vida e como isso caiu de paraquedas, assim, total. Eu vejo até como Deus, assim, porque foi totalmente orgânico. Eu, como disse, sempre busquei informações financeiras para proteger meu patrimônio e conheci o Bitcoin. Uhum, E aí, quando eu conheci o Bitcoin de forma mais profunda, e você entende essas questões que eu falei aqui de comportamento, de projeção para o futuro com o Bitcoin, que a gente não falou ainda, mas o Bitcoin tende a valorizar assim, ó, muito mais. O que vocês estão vendo hoje não é nada.
né? O pessoal fala Bitcoin é $1 milhão, o pessoal fala Bitcoin é $20 milhões, e é totalmente palpável, porque a tecnologia realmente é incrível e a gente tem uma mudança também de sociedade, real estate, né, que são os imóveis hoje, vai mudar porque a sociedade está diminuindo, então não vai ter aquela valorização em imóveis igual sempre teve. Muita gente ainda acredita muito que vale muito a pena comprar imóveis. Eu discordo, porque a gente tem uma taxa de natalidade hoje de 1,6, e antigamente, na época dos anos 70, era uma taxa de natalidade de 7 ou 8, alguma coisa assim. Então, você tinha uma sociedade crescendo muito, né? Sim. Então, enfim, fora toda a questão de manutenção do imóvel, de imposto, de depreciação, enfim. Mas como surgiu essa ideia do cabuloso? Por conta dessa intenção que eu tinha de me instruir a respeito disso, entendendo esses aspectos sociais e todo o Bitcoin, eu vi que o negócio era, assim, impressionante. Impressionante. O que eu enxergo do Bitcoin é gigante. E aí eu falei comigo mesmo, é injusto eu saber tudo isso e assim, as pessoas estarem perdendo a oportunidade de conhecerem o tão grandioso que é o Bitcoin. E a gente tem uma frase clássica do Bitcoin, é que todo mundo compra o Bitcoin ao preço que merece. Porque se a pessoa demorar muito, ela vai se lascar. Se você olha o Bitcoin há 16 anos atrás, 10 anos atrás, 8 anos atrás, ele sempre valoriza. E ele valoriza porque ele é escasso. E ele vai continuar valorizando. Mas enfim, e aí sabendo disso, eu falei, cara, eu preciso avisar as pessoas do que tá rolando. E aí eu, por ter feito marketing na Monster, a gente trabalha muito bem com sticker. Então, se você for ver, tem um monte de carro com adesivo da Monster, motoboy que usa. A Monster soube trabalhar muito com esse lifestyle. Então, o adesivo já estava intrínseco nessa parte de trabalho. E também porque eu li aquele livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar e tal. E aí eu vi o poder do marketing, né? Quando a gente a gente tem uma marca que a gente vê toda hora, naturalmente a gente se familiariza com aquele logo. E quando a gente vai tomar uma decisão, a gente lembra. Putz, eu preciso, por exemplo, buscar conteúdo a respeito de finanças. Já vou lembrar do Doc Money, porque ele está vendo o logo diversas vezes. E eu falei, pronto, então eu preciso fazer com que as pessoas enxerguem o Bitcoin mais vezes. Aí eu criei um adesivinho que era o logo do Bitcoin e falei, vou colar na cidade, de forma totalmente hobby mesmo, orgânica. Aí eu acabei me inserindo dentro da cultura da arte de rua, porque existe uma cultura que os motoboys têm o adesivo deles, tem alguns artistas que também têm. Aí eu fiz amizade com o pessoal e fui falando sobre Bitcoin. Algumas pessoas entenderam, outras pessoas acharam meio duvidoso, e eu continuei firme. E aí criei um adesivo que é o Salve Sua Família, Estude Bitcoin, que tem um impacto mais agressivo, assim, a pessoa já fala, cara, salve minha família, por quê? Né? E aí eu gostei mais desse, porque acabou gerando mais curiosidade. Legal. Aí, a partir disso, eu acabei sendo conhecido dentro da cultura, da comunidade Bitcoin aqui no Brasil. E aí é muito louco, porque quando eu ia nos eventos, o pessoal falava, caramba, você é o Bitcoin cabuloso colando os adesivos? Os caras me tratavam como se fosse um famoso. E eu totalmente fazendo só de forma orgânica. Legal. E aí conheci o meu sócio, que é o Ricardo, inclusive mandar um abração para ele. E aí ele, num evento, assim, ele já me conhecia, né, com os adesivos. E eu não queria muito aparecer nas câmeras. A primeira entrevista que eu dei foi de costas, porque essa questão do adesivo, tem muita gente que acha que interpreta errado também. Fala, pô, o cara tá colando no poste, tá ficando feia a cidade. Mas a forma como é feito talvez não seja tão nobre. Quer dizer, na verdade, é meio na essência de fazer a pessoa conhecer, mas a intenção é super nobre, sabe? Tipo, da pessoa realmente refletir. Porque o Bitcoin não é uma empresa. Ninguém vai divulgar o Bitcoin, a não ser a comunidade. As próprias pessoas, né? Exato. E o Bitcoin foi feito pela comunidade. As pessoas que não sabem, o Bitcoin foi feito por cyberpunks, né? Desenvolvedores, que num fórum conversavam a respeito da necessidade de você tirar o poder do dinheiro da mão do Estado. E aí você, que acompanha mais a economia, mais pro lado austríaco, eles já tratavam disso desde os anos 70, 60. Grandes nomes como o Frederick Hayek e tal, ele falava assim, eu vejo um futuro de esperança para a sociedade e um dos motivos principais é a criação da internet e talvez com a criação da internet possa existir a possibilidade da criação de um dinheiro sem o controle estatal que possa ser difundido de forma pacífica. O cara falava isso. Eu sempre arrepio. Olha que visão, né? Que visão. Incrível. Só que a tecnologia, para chegar nisso, é muito complexa. Porque caso você tenha um data center
que receba e faça o processamento de todas as transações, naturalmente pode bater lá um estado e derrubar essa central. Então existiram algumas tentativas, mas o negócio aconteceu mesmo quando eles criaram a tecnologia descentralizada. Aham. Então o Bitcoin ele se mantém funcionando porque milhares talvez de pessoas através do seu voluntariado estão lá com a sua máquina ligada fazendo o processamento. Então todo o processamento ele é dividido e aí você pode ter um indiano lá no interior da Índia com VPN na Rússia e não tem como o Estado ou qualquer outra organização derrubar o Bitcoin. E então esse é um dos motivos principais. E aí veio disso, pessoal. Veio disso, e aí eu tô aqui super caindo de paraquedas, mas super feliz assim de estar transmitindo a mensagem cada vez mais, porque o Bitcoin tem um poder assim e já está transformando o mundo de forma muito grande, e a gente tem que falar alto para todo mundo ouvir. Isso, e eu acho legal, né, a gente trazer esse conteúdo pro podcast, porque já faz um tempo que o Bitcoin chegou e tudo mais, mas ainda tá engatinhando, né? Sem dúvida. E eu acho que assim é o futuro, né? Então, todo mundo que entrar agora ou começar a estudar agora vai ficar muito mais fácil lá na frente, né? Com certeza. Então, acho que a gente tem que acompanhar a evolução. Igual nos anos 2000, né? Que veio a internet, depois agora o Bitcoin. O táxi Uber, Isso, a o inteligência artificial. Airbnb, o Exato. hotel, é essa mudança que vai Então, acontecendo. assim, cada vez mais vai ser mais difundido isso e por que não começar a estudar, né? Sem dúvida nenhuma. Legal. E aí, entrando no nosso primeiro bloco, o Márcio, primeiro bloco, cripto, investimento ou cassino? Fala um pouco sobre isso, né? Porque Muita gente acha que não, só uma aposta, uma né? aposta. E assim, quando o Bitcoin saiu, começou a aparecer muita pirâmide, muito golpe financeiro. Até hoje, né? Muito Sim. golpe. E aí eu acho que isso também deu uma atrasada E na evolução, né? Nas pessoas que realmente confiarem, né? Muita gente utilizou do nome Bitcoin para criar pirâmides que não estavam relacionadas necessariamente com o próprio Bitcoin, captar recursos de pessoas e acabou sumindo, né? Exatamente. Então, fala um pouco sobre isso e falar que, tipo, não necessariamente é apenas uma especulação, né? Você Exato, pode especular, assim como no mercado financeiro que as pessoas especulam com ações, por exemplo, Uhum. mas que não necessariamente é para isso, né? Concordo total, e isso que você comentou sobre cassino, Isso. pirâmide, ou se é realmente uma reserva de valor e tal. Realmente isso tudo está intrínseco no Bitcoin. Existiram vários golpes e isso assusta muito as pessoas. Eu acho que muitas coisas assustam. A questão do golpe, e aí a gente pode se aprofundar um pouco mais. O Bitcoin ele tem por essência ser um ativo financeiro que ele não existia antes, um ativo que você consegue ser tão seguro e você realmente ter a custódia dele, né? Que com o Bitcoin você consegue comprar através de uma corretora e você transfere para sua custódia pessoal. E aí você vai ter uma senha, que normalmente é de 12 palavras, e você consegue colocar mais uma palavra ou uma frase pessoal. E aí você garante que ali só vão conseguir retirar o Bitcoin se alguém souber essas palavras. Então, dificilmente, quer dizer, em hipótese alguma, você vai conseguir tomar um golpe caso você siga esse passo a passo. Mas tem que estudar. Porque é complexo, igual a gente tinha comentado um pouco antes, né? Sim. Eu poderia ser um charlatão aqui e falar, não, deixa que eu te ajudo. Uhum. Cara, não tem como, cara. Você tem que estudar porque você tem que entender como funciona isso. E eu vou falar pra você, não é o bicho de 7 cabeças, é só querer se dedicar, assim como tudo na vida, que você aprende. Mas é muito importante, principalmente se você tem um filho, cara, e aí você sabe que o Bitcoin vai valorizar muito. Você hoje comprar, sei lá, 0,1 Bitcoin pro seu filho, sendo que o Bitcoin tem projeção de chegar a 20 milhões de dólares, é algo que, assim, é inestimável. E aí você pega a sua senha, coloca, pode esconder dentro da sua casa, algum lugar mais protegido, você vai estar garantindo a sua linhagem, a gente fala, né? Porque vai valorizar Legal. muito. E o outro ponto da especulação, ela existe muito por conta das criptomoedas. Que o Bitcoin é a primeira criptomoeda e em seguida surgiram várias outras. Existem milhões hoje. E aí as pessoas acabam se confundindo entre o Bitcoin e essas criptomoedas. O Bitcoin ele tem uma característica que torna dele único, que é ele ter sido o primeiro. Então você não vai ter uma outra tecnologia que consiga
se Superar. sobressair, superar o Bitcoin, porque tem a questão do efeito rede. Hoje você tem milhões de pessoas, trilhões de dólares atrelado a ele. Se você Entendi. cria uma tecnologia como a Ethereum, que tem alguma funcionalidade que o Bitcoin não tem, se isso for realmente necessário, o Bitcoin ele não é rígido, ele consegue ser atualizado. Então, através da comunidade, você consegue Atualizar ele. atualizar ele com aquelas características que são úteis. Então, dizem que para o futuro, o Bitcoin ele vai ter outras layers, né, camadas, que vão conseguir resolver todos os problemas que hoje algumas criptomoedas que se esforçam muito a resolver, você vai conseguir atrelar dentro do protocolo do Bitcoin. Mas aí talvez essas criptos vão deixar de existir? Normalmente é o que acontece. Aham, Estudos mostram que a cripto dura em torno de 4 anos e aí o projeto já desaparece. sim. Então existe muita especulação mesmo, tem que tomar muito cuidado. E as pessoas às vezes se iludem porque o Bitcoin sobe 3%, 5%, que já Uhum. normalmente é um ganho muito expressivo, Exato, quando sim. você olha a média. Né, nos últimos 16 anos foi o ativo que mais valorizou. Uhum. Só que aí você olha, a moedinha do cachorro subiu 20. Sim. Aí você fala, pô, eu já ganhei 5 aqui no Bitcoin, mas eu devo estar perdendo, porque tem Exato. ali do lado. Outro ponto também que você comentou que parece óbvio, mas as pessoas confundem, é o preço do Bitcoin. Uhum. Quando olham que o Bitcoin está agora 400, sei lá, tá bem barato inclusive, mas está 400 e poucos mil, a pessoa fala, nossa, tá caro o Bitcoin. Tem uma outra moeda aqui, o próprio Ethereum tá 15 mil reais, enfim, É, não sei mais o preço. Mas a pessoa tem que entender que é a relação do market cap com o limite de moedas existentes. Então o Bitcoin ele vai ter um limite de 21 milhões. E aí tem moedas que têm muito, tem uma quantidade infinitamente maior. aham, Então você coloca dinheiro lá dentro, o preço da moeda, às vezes, aquelas Dogecoin e tal, é 0,0 alguma coisa. aham. Só que esse 0, alguma coisa não tem nada a ver com o Bitcoin. É uma É outra, uma outra rede. é uma outra rede, é uma outra conta que você tem que fazer. E muitas vezes as pessoas olham de forma bem simplista. Uhum. E o Bitcoin hoje, reforço, está muito barato. E quando chegar, uma dúvida até minha, assim, o Bitcoin ele tem uma quantidade máxima de emissão, né? E Exato. quando chegar nessa quantidade máxima de emissão, o que vai acontecer? Então, até chegar lá, vai estar com essa data limite de 2140. Vai Vixe, ser. Olha só. acho que vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar um pouco. E, bom, é possível que o Bitcoin continue existindo, porque as pessoas vão continuar utilizando força computacional para manter o Uhum. sistema funcionando, até porque elas vão estar com o patrimônio delas atrelado àquilo. E Então às você vezes vai ter já vai ser uma moeda de troca igual é o dinheiro hoje, né? Que já começou em alguns países, né? Exatamente. Entendi. E aí as pessoas também ganham as taxas da rede. Então os computadores vão continuar trabalhando e vão ter incentivos para isso, porque se eu quero fazer uma transação para você, Uhum. demora um tempo, porque o Bitcoin dentro da camada 1 dele, que é a camada mais segura, não é igual ao Pix, por exemplo. Se eu quero transferir para você R$ 100 de Bitcoin, eu tenho que pagar uma taxa que está em torno de R$ 20, depende da demanda. Se tiver muita gente mandando, aumenta esse preço. Se eu quiser Entendi. ter uma vantagem no envio e enviar um pouco mais rápido, eu pago um pouco mais. Quem recebe essa taxa são os mineradores. Legal. Então, mesmo que os mineradores não tenham incentivo de receber o Bitcoin, eles vão continuar tendo incentivos com as taxas de privilégio no envio, né? Até você falou de mineradores. Eu acho que às vezes o médico que tá assistindo, às vezes não entende nada, né? O que é o minerador nesse ecossistema? O minerador é a pessoa ou a empresa que coloca força computacional para fazer a validação dos blocos. Uhum. E aí existe uma competição. O protocolo do Bitcoin, ele, de forma bem simplista, porque eu não sou tão técnico nisso, mas Aham. Não, mas tem que ser simples, porque boa, quem é tá verdade. quem tá em casa não entende, né? E a minha Exato. essência é ser simples, né? Então, basicamente, funciona assim. Lá atrás, quando... não, essa ideia do Bitcoin é muito interessante, da mineração. Funciona assim. No início, quando criou-se o Bitcoin, o vulgo Satoshi Nakamoto, ele minerava o Bitcoin com o próprio computador dele, um computador Uhum. comum. Na época, eram-se minerados 50 Bitcoins a cada 10 minutos. Porque é o tempo que se leva para minerar um bloco. Aham. Então, a gente já está mais de 10 minutos aqui conversando, alguns blocos já foram minerados.
Hoje, se eu não me engano, cada bloco traz pro minerador 3,25 Bitcoin. Então, tá. você ficar milionário da noite pro dia, caso você minere esse Então, bloco. então não é tão fácil minerar um bloco. O bloco seria assim uma parte dele? Aí como funciona? Você vê que a gente hoje tem, acho que 17 milhões um pouco mais. A gente tem muito Bitcoin já minerado, né? Então, dos 21 milhões, a maior parte já foi minerado. E foi minerado lá atrás, porque quando você estava no início, a cada 10 minutos o bloco minerava 50 Bitcoins. E aí tem o tal do halving, que o pessoal já deve ter ouvido falar. Então, a cada 4 anos, existe esse evento dentro do protocolo. Então, o Satoshi estava minerando lá. 4 anos, mas é pela quantidade que já foram mineradas, é isso, né? É mais ou menos 4 anos. Pela né? quantidade, exatamente. Não exatamente por data, e sim pelos blocos. Mas Sim. aí você vê que normalmente A média tempo é essa, dá né? quase 4 anos. Exato. Legal. E aí funciona assim, então o Satoshi minerava do computador dele, ele foi o primeiro criador do Bitcoin, inclusive ele tem mais de 1 milhão de Bitcoin na carteira, que ele nunca movimentou, através dessa mineração que ele fazia praticamente sozinho. Será que ele tá vivo ainda? Ninguém sabe quem ele é, né? Não, ninguém sabe. E nem se esse nome realmente existe, né? Às vezes não é nem o nome dele. Deve ser um Não, vulgo que não eles é, né? criaram. Porque parece que quando descobriram o nome, né? Foi atrás da pessoa e não era ela. Não é o Alguma próprio coisa nome, assim, né? Exato. Tem uma É história. um nome fake, né? Exato. Realmente, o pessoal não sabe quem é o Satoshi, existem algumas ideias assim de quem possa ser, mas ninguém chegou realmente a descobrir. Tem gente que até acha que foi uma inteligência artificial do futuro. Olha Aí só. já Tem começa a algumas viajar. coisas. Teoria da... Teoria da conspiração. Ou o pessoal acha que é um russo, ou um próprio americano, e aí fica com o pé atrás de investir em Bitcoin por conta disso. Mas eu discordo totalmente. Mas você acha que isso de ser, além de ser descentralizado, né? Ser anônimo, fez com que ele fosse o que é hoje? Com certeza. Eu acho que se a pessoa tivesse uma vantagem Muito grande? pessoal, isso já ia descredibilizar. Não deixa de o ter Bitcoin. também, porque se ele tem 1 milhão, Mas mas é que nunca movimentou, então ele não tá ganhando Exato. nada com isso, assim, teoricamente, né? Mas o do Ethereum parece que tem um dono, né? Sim. Esse é o porém das criptomoedas. Porque Você esse normalmente cara... tem um CEO. Uhum. E aí, até na Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Por exemplo, o nosso sistema, ele... o que acontece? Ele tá... vamos trazer para o que está acontecendo agora. Existe a criação do Drex, que é, né, uma atualização do Pix, onde eles vão ter controle total sobre As transações as digitais. transações digitais, que vão ser basicamente todas, porque também existe projeto de lei que quer tirar o dinheiro físico. Sim. Então você pode olhar por um lado e falar, nossa, que legal, eles vão saber, então, quando tiver um ato de corrupção, e é assim que eles vão vender, Sim, exato. você vai poder saber quem pegou o dinheiro e tal, vai ter esse controle total. Mas, por outro lado, vai ter uma pessoa sempre por trás, que vai ter acesso a tudo isso. E as pessoas são corruptíveis por natureza, tá intrínseco à natureza humana. Então pode ser que esteja um presidente aí que seja muito legal, um presidente do Banco Central, mas que depois venha passar para o outro que tenha uma postura mais totalitária. E aí você tem uma ferramenta que é perigosa na mão de uma pessoa. Sim. Essa é a grande diferença do Bitcoin. O Bitcoin, ele não está associado a uma pessoa que pode acordar amanhã com outras necessidades. É uma rede de todo mundo, né? Exato, é uma rede que já está com o seu white paper, com aquilo que foi pré-definido lá atrás, vigente até hoje. É possível mudar, sim, mas precisa de um consenso entre todas as pessoas que se dedicam a mantê-la funcionando. Então, naturalmente, as pessoas não vão querer privilegiar uma única pessoa. Por exemplo, vamos emitir aqui 1 milhão de bitcoins a mais. Espera aí, se fizer isso, vai estar prejudicando eu, que sou poupador de bitcoin há muito tempo. Então, acaba tendo essa segurança de longo prazo. Legal. Então, assim, pelo que você falou, né, dá para ser cassino, né, cripto, né, dá para ser também especulação, mas também dá para ser uma reserva de valor, né? Por exemplo, eu vou poupar aqui, vou colocar esse Bitcoin e vou esquecer para o longo prazo, né? Isso pode ser feito também no Bitcoin. Inclusive, eu tenho até uma história, eu conversei com um cliente esses dias, ele vendeu o apartamento dele, era 300 mil, eu acho que em 2014. Acho que o Bitcoin tava 16 mil dólares, ele colocou os 300 no Bitcoin. Só que aí ele caiu.
e depois ele subiu um pouco, ele vendeu, ele teve lucro. Uhum. Ele deixou lá pouca coisa. E aí depois ele não vendeu. Aí a gente fez uma conta, se ele tivesse segurado esses 300 mil, ele ia ter mais de 30 milhões Caraca. de reais ali nesse investimento. Mas, assim, não tinha como prever. Eu acho que é por isso que você tem que pôr uma porcentagem, né, ali do seu patrimônio Sim, e não tirar, né? Pensar realmente no longo prazo, né? exato. Eu acho que ele só tirou porque ele não tinha entendido o Bitcoin realmente. Uhum. E esse é o Exato. grande ponto. Que nem eu comentei aqui, né? Quando eu entendi Bitcoin, eu passei a colar adesivo na cidade. Eu não teria gastado a minha energia para colar adesivo na cidade se eu não tivesse entendido, pelo menos criado essa convicção tão grande que eu tenho pelo Bitcoin hoje. E eu acho que quando as pessoas passarem a estudar um pouco Bitcoin, entender como é que funciona a inflação no Brasil, um pouco da ideia do porquê foi criado, naturalmente as pessoas vão ter uma convicção maior no Bitcoin, vão alocar uma parte maior do seu capital no Bitcoin, ou quem sabe até 100%, que é o Sim. que normalmente as pessoas que a gente chama de laserais, né? A cara que já entendeu a Aham. parada, porque já se torna uma pessoa até Sim. anti-sistema. Ah, eu tenho um amigo que trabalha com cripto, que ele também recebe em cripto. Então o dinheiro dele tá tudo em Bitcoin hoje. Então ele precisa de dinheiro, ele saca pra cá. Eu falei, Uhum. mas e se oscilar? Ele falou, não, eu já tiro do meu mês ali e o tanto que eu tenho vai se valorizando, né? Sim, Então, conforme ele precisa, ele converte para reais e utiliza, né? sim, tem muita Então, gente que já tá nesse formato. exato, porque a pessoa que entende, que tá inserida, fica mais tranquila, né? Eu falo que o investimento como um todo, o investimento não é arriscado. O investimento não é arriscado. Arriscado é você investir sem conhecimento. Exatamente. Tanto em ações, né? Quanto em renda fixa também. E também, principalmente em cripto, que é um mercado novo e crescendo muito, né? Então tem que tomar muito cuidado na onde você tá colocando o seu dinheiro, né? Concordo. Muita gente acha que é hype ainda, né, também. Isso. Então, eu queria que ele falasse sobre isso, né, que, Exato. tipo assim, já tem muito tempo que existe, né? É. E é igual a gente falou no começo, né? Que teve muita coisa envolvida com isso, acabou atrasando um pouco a Aham. confiança das pessoas em relação a esse tipo de investimento, né? E quando as pessoas é, começam a. Quando você percebe que elas começam a entrar nisso, assim, é por pura ganância ou por. Enfim, depois que elas entendem mesmo, e qual é o erro, né? Dela entrar com um pensamento errado, assim, vamos dizer. Ah, eu acho que as pessoas normalmente entram por ganância, É, né? acho que na maioria das vezes, e aí acabam perdendo dinheiro, porque naturalmente você vai querer alavancar, vai querer fazer alguma atividade que tem mais risco atrelado, né? Agora, quem entra buscando proteção do que já construiu, esse aí vai ter uma vantagem gigantesca, Uhum. porque é o que eu falo sempre, inclusive para os médicos, inclusive para todas as pessoas, né? Quando a gente olha o que era o passado, as pessoas não precisavam tanto ficar aqui, ó, conversando sobre dinheiro. Se a gente tivesse uma moeda forte, a pessoa poderia atrelar total vocação dela na profissão dela. Mas hoje o cara é dentista, mas se ele não Não investe. buscar investir, ficar atento, ele tá lascado. A pessoa pode ter qualquer profissão, mas ela tem que estar buscando assuntos financeiros para que ela se proteja. E aí eu acho que o Bitcoin vai salvar isso, porque se a pessoa entende e cria essa convicção de longo prazo para ele, ele vai poder se tornar um profissional melhor. E aí a pessoa vai se dedicar na profissão dela e vai saber que a energia dela vai estar atrelada numa moeda forte e por longo prazo ela está A própria moeda se garantida. valorizando, né? Exato. E aí não vai deixar de ter tanto essa necessidade de procurar pessoas para apoio financeiro, ou a pessoa vai se dedicar para realmente investir e abrir um negócio, investir numa empresa porque enxerga muito valor nela e tem competência para analisar que aquela empresa tem futuro, Uhum. porque é o que acontece nas criptos também, né? O pessoal acaba indo na onda. Uhum. Ninguém se Quando tá, aprofunda. tá falando mais, quando ela tá lá em alta, a pessoa vai lá e compra, né? Que nem agora, né? A gente tá fazendo esse podcast, o Bitcoin deu uma boa queda. E às Uhum. vezes você fala, não, agora é a hora. Fala, não, mas caiu, vai que chega a zero, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, né? Será que é um momento oportuno de
começar, né, estudar e começar a colocar o pé ali no Bitcoin? Ou todo momento é um momento bom. Eu sou suspeito a falar do Bitcoin, né? Para mim, todo momento é um momento bom. E sim, eu acredito que está muito barato o Bitcoin. As pessoas às vezes falam, mas por que que cai tanto? Uhum, Por que que sobe tanto também, né? O dinheiro, ele é informação. Então, naturalmente, o preço sobe e cai porque as pessoas enxergam aquele ativo como valioso ou não. uhum, E como a volatilidade dele é muito grande, então fica nítido que as pessoas não têm uma convicção do Bitcoin a longo prazo ainda. uhum, E aí a gente vê hoje um comportamento perigoso, de certa forma, que são as baleias comprando. Então Uhum, teve a liberação do ETF do Bitcoin lá nos Estados Unidos, em outros uhum. países, e aí os maiores bancos do mundo, BlackRock sim. e tal, começaram a comprar. E aí aconteceu recentemente comportamentos um pouco imprevisíveis no Bitcoin. Algumas baleias com mais de 80 mil Bitcoin vendendo, o mercado caindo muito, Trump tendo aparições falando a respeito de tretas globais Uhum. Uhum, e taxações, fazendo o mercado ficar bem Volátil, instável, né? É. volátil. Mas, por outro lado, quando você analisa o que está rolando, essas grandes empresas já enxergaram um valor enorme no Bitcoin e estão comprando assim, sim. ó, a dar com pau. Inclusive, governos, né? Exato. Fazendo já reserva. Teve uma empresa da Bolsa que eles fizeram emissão de novas ações para colocar uma parte do caixa é, em Bitcoin, né, como reserva. Uhum. Então, assim, é por isso que é bom observar, né? Se um banco está comprando, se um governo está comprando, Exato. por O que ainda próprio você. Trump está comprando. Por que você não tem um pouquinho ainda, né? É. Exato. Então. E o ponto-chave é isso. Eu acho que a gente tem que entender como que o sistema monetário que a gente vive hoje, que é uma desgraça, como que ele funciona. E aí o Bitcoin, ele traz isso. Quando você começar a estudar o Bitcoin, eu até recomendo alguns livros, tem o padrão Bitcoin, que é maravilhoso. Pra vocês Legal. lerem o padrão Bitcoin, vocês mudam de patamar, hum, assim, de visão do mundo. Padrão Olha, Bitcoin. Rafa já tá Muito, anotando aqui pra muito bom. Padrões gente. Bitcoin? É o padrão. Padrão. Padrão É, Bitcoin. que a gente viveu já o período do padrão ouro. Aí, atualmente, estamos no padrão Fiat, né? Que é a moeda fiduciária, é a moeda que eles imprimem e não tem lastro algum com nenhum metal escasso. Uhum. Então, eles conseguem Uhum, imprimir dinheiro infinitamente, só que isso tem consequência. E a consequência é o que a gente vive hoje. Uhum. Um avanço tecnológico absurdo, mas nenhuma redução de preço em nada. uhum, Porque isso é muito controverso. Naturalmente, eu dou um exemplo, sei lá, da Coca-Cola no Brasil. Quantas Coca-Colas eram produzidas por minuto há 20 anos atrás? O que deve ser isso hoje? Uhum. Uma eficiência que ocorreu de forma industrial absurda. De maquinário, de E por tecnologia, né? que não teve uma redução de preço? Uhum. Porque mesmo o avanço tecnológico, no nível de inteligência artificial, não consegue conter o aumento dos preços, que é o aumento da base monetária. Uhum. Então, o governo imprime mais, desvaloriza aquilo que a gente luta para poupar. E aí o negócio está tomando uma escala já imparável, assim, uhum. de proporção de crise global. Né? Os Estados Unidos com uma dívida trilionária. Mas, enfim, por que o Bitcoin é tão valioso e por que é perigoso você não ter o Bitcoin na sua autocustódia? Olha só, isso é uma É, coisa importante pra gente falar, né? é. Então, pro médico que tá em casa, a gente vai falar um pouquinho sobre autocustódia, né? E o que que significa isso e qual a importância disso, né, Márcio? Total, Danilo. Olha que interessante quando a gente começa a analisar a ótica do que aconteceu no passado. Então, a gente teve em 1971 o fim do padrão ouro. E acho que foi em 47, por aí. Na verdade, em 47 rolou o Tratado de Bretton Woods, que foi um tratado onde os Estados Unidos tinha ganhado a Segunda Guerra Mundial, Uhum. né, o país que teve maior Saiu vitorioso, saiu né? vitorioso, e aí eles queriam criar um padrão financeiro global. Uhum. Naquela época eles entendiam a respeito da importância de você ter um lastro na moeda. E aí os Estados Unidos convocou diversos países, até o Brasil estava lá, e eles falaram para os países: tragam o ouro de vocês para cá, a gente faz a custódia desse ouro e a gente atrela o ouro à quantidade de notas emitidas. Então a gente vai ter um padrão global que vai facilitar, né, um mundo globalizado que naquela época já estava
a todo vapor, Uhum. e a gente queria um padrão justo. E aí os países entraram nesse modelo econômico, só que em 71, o presidente Nixon, eles já estavam gastando, imprimindo mais dinheiro do que existia de De lastro, ouro. e aí alguns países já começaram a reivindicar o seu ouro, e aí o Nixon bateu no peito e falou, meu irmão, não tem mais Eu não vou- vínculo com o ouro, não tem mais lastro, e a gente vai tocar o mundo agora nesse novo formato financeiro, que o mundo vai utilizar a nossa moeda O dólar. como moeda Aham. global, e por assim fez. E aí o mundo hoje vive esse sistema que a gente conhece hoje. Então, você vê como, de forma estratégica, os Estados Unidos ele fez ali um xadrez global que ele garantiu a hegemonia do país dele até hoje. Porque, todo mundo usa o dólar, né? exatamente. Porque eles sabem que o valor real não está no papel. Ninguém vai, né, através do suor do seu rosto, se matar por um papel que não vale nada. Uhum. Mas o ouro, sim, tem muito valor. E o que acontece hoje é o seguinte, o Bitcoin ele tem características que faz dele melhor que o ouro. Né? O ouro ele só é utilizado como moeda porque ele tem características que são superiores a outras moedas. Uhum. Então, outros metais deterioram com o passar do tempo. O ouro não. O mesmo ouro que a gente usa, os egípcios usavam. O ouro ele é facilmente dividido. Uhum. Então você consegue derreter e fazer Várias tamanhos menores. coisas com ele, né? Então isso facilita. Enfim, a fundibilidade. Se você tem 1 grama de ouro e eu tenho 1 grama de ouro, a minha grama de ouro ela tem o mesmo valor que o seu. Diferente de um diamante, por exemplo. Pode ser que o seu diamante seja mais valioso que o meu porque tem características que fazem dele. Então o ouro é a melhor moeda, né? Que já foi utilizada até pelos próprios egípcios, muitos anos atrás, e está aí até hoje. Só que o ouro encontrou uma barreira, que é a questão da globalização. Você transferir ouro de um país para o outro se torna perigoso, se torna difícil, porque é pesado. Uhum. Então, Tem o custo, né, de transporte. exato. E outra também, o que eu vejo, né, só dando a minha opinião em relação a isso, é que assim, não dá pra você falsificar um Bitcoin, por exemplo. Exatamente. O ouro dá pra você falsificar, né? Tipo assim, se eu pegar uma barra de ouro, você não é um cara que sabe avaliar ouro e entregar pra você, cara, aqui ó, minha barra de ouro, compra aqui que eu tô cobrando, sei lá, 10 mil por essa barra de ouro. Aí você vai falar, pô, será que é uma barra de ouro mesmo? Você tem que levar em alguém pra avaliar, pra realmente se aquilo é ouro ou não. O Bitcoin não. O Bitcoin não tem como você fazer isso, entendeu? Ele, como é criptografia, né? Não tem como você, tipo, falsificar um Bitcoin. Exatamente. E aí você vê algumas. Tem até vídeo na internet, se você pesquisar. Transferência de ouro de um país para o outro. É um arsenal de guerra, meu. É caça, porta-avião, tudo, porque é muito valor intrínseco ali e muito custoso. E hoje você tem o Bitcoin que, da mesma forma que eu posso transferir R$10, eu posso transferir $1 bilhão em alguns cliques. Então, ele tem algumas características que fazem dele melhor do que o ouro. E aí, quando a gente olha o mundo globalizado, entendendo que os Estados Unidos só é o país que é porque eles fizeram um xadrez global de forma estratégica, eles hoje já enxergaram valor no Bitcoin. E o que é um risco é o seguinte, em 1933, aí um pouco antes até da guerra, tudo, pouco depois da crise de 29, os Estados Unidos ele baixou um decreto que proibiu o americano de ter ouro em casa. E ele teria que entregar o ouro pro governo, assim como teve o desarmamento aqui no Brasil. Uhum. E caso você não cumprisse, você teria uma multa de $10 mil. $10 mil naquela época, você imagina. Era uma coisa de $500 mil hoje. Uhum. E aí fez com que a população entregasse o que realmente tem valor para o Estado. Para tirar o poder do... Isso. Mas não foi roubo, foi um confisco. Porque ele te entregou o dólar com a cotação atual. Então a população falou, não, é pelo bem do nosso país, vamos entregar. Ele comprou, né, na verdade. Ele comprou. Obrigou a comprar, né? Só que comprou com o papel que eles imprimem. E esse é o grande risco hoje e o grande lance, agora voltando até porque eu tinha esquecido, do Salve Sua Família, que é o meu adesivo, que é o grande lance do Salve Sua Família, que eu trago hoje. Existe a possibilidade dos Estados Unidos ou de alguma nação
já sabe do poder que o Bitcoin tem, porque vai ser o ativo mais importante do mundo, Uhum. e eles podem confiscar o Bitcoin que está na custódia de alguma corretora. Porque hoje, para a corretora entrar aqui dentro, né, ela tem que reportar pro Banco Central, se ela quer fazer parte do ecossistema, né? Exatamente. E aí o governo já sabe que você tem lá, Já né? sabe. Ou pelo menos que comprou lá, né? Às vezes. E aí você imagina os Estados Unidos próximo de uma crise Uhum. de uma magnitude do mesmo patamar de 1929. Milhões de pessoas morreram de fome, colapsou tudo. Se eles se aproximam disso e eles enxergam a única possibilidade de continuar a hegemonia que eles têm, mudando o mercado financeiro, o mercado financeiro vinculado ao Bitcoin, a chance deles chegarem para essas corretoras Binance, o que for, de falar, passa o Bitcoin de vocês para cá, que a gente vai confiscar, mas não se preocupem que a gente vai emitir um novo dólar 2.0. O dólar digital, né? Um dólar digital, a gente paga a população. Então, o grande diferencial do Bitcoin, que é até melhor que o ouro, é que você hoje pode fazer a custódia do seu patrimônio e você pode deixar para o seu filho, para daqui 20, 30, 40 anos. Caso isso aconteça, você vai ter um ativo que vai ser já é muito escasso, né? Ele vai se tornar infinitamente mais escasso. Talvez você não consiga nem comprar Bitcoin através do Pix, esse tipo de coisa. Então, vale você entender um pouco dessa geopolítica que está rolando. E está rolando uma crise muito grande, porque os Estados Unidos, como tudo na vida, né? Nada acontece sem alguma consequência. Os Estados Unidos sempre imprimiu dinheiro. Uhum. E aí eles imprimiam esse dinheiro e eles compravam bens e serviços de outros países. Sim. E eles, então, acabaram industrializando a China, porque eles só imprimiam papel e compravam da China, só que a China foi ligeira, não tinha tanto enrosco jurídico, CLT, esse tipo de greve. A China falou o seguinte: vocês estão com dólar? Sim, manda para cá que a gente produz. Um país na miséria, né, na época que era. Então eles passaram a produzir muito, se tornaram industrializados, e hoje os Estados Unidos está numa situação muito delicada, porque eles deixaram o país, a industrialização do país. Então você tem lá os Rust Belt, você tem várias regiões onde a classe média dos Estados Unidos está lascada e não tem mais indústria, porque tá tudo na China. É melhor você comprar da China, tem muito mais estrutura. Só que aí a mesma indústria que produz, sei lá, um iPhone, um bem, pode naturalmente transformar para uma indústria que produz munição. Uhum. E os Estados Unidos hoje perdeu a capacidade que ele tinha, uma indústria forte. E aí o que está acontecendo também é que a China está vendendo todo o dinheiro que eles tinham de reserva em dólar e trocando para ouro. Por isso que você vê o ouro explodindo. Uhum. A prata tem relação também com placas solares, esse tipo de coisa, mas as pessoas estão deixando de confiar no dólar. Principalmente depois da Rússia também, que entrou na guerra com a Ucrânia. O que os Estados Unidos fez? Tirou a Rússia do sistema SWIFT. Ó. Uhum. E aí os outros países falam, opa, mas mesmo a Rússia tendo as questões dela, você limitar a utilização do dólar... Tá no seu poder, né? Tudo isso incentiva o uso do Bitcoin. Então, a Rússia, a própria Venezuela agora, dizem que eles tinham um patrimônio gigante em Bitcoin, porque eles não tinham acesso ao SWIFT. Uhum. E eles estavam vendendo petróleo. De que forma? Eles recebiam, talvez em Bitcoin. Então, até a própria invasão da Venezuela pode ter uma relação com isso, porque talvez eles tenham comprado o Bitcoin naquela época de 2014, 15. Então, o Bitcoin que os caras venderam naquela época hoje está valendo uma fortuna. Uhum. Então, você vê que o sistema monetário global está mudando e as pessoas não estão ligadas nisso, sabe? E elas estão deixando o patrimônio dela vinculado com o real, com o dólar também, que está assim, ó, patamar de inflação gigante. Então, aos poucos, a gente quer passar essa mensagem para as pessoas. Abre o olho, porque, tipo, o mundo eles estão jogando o xadrez dele. E a população tá aí perdendo tempo com um monte de coisa que às vezes não faz sentido. E assim, Márcio, você comentou, né, de ter esse perigo ali dos governos começarem a confiscar o Bitcoin. Inclusive, na declaração você já tem que colocar, né? Enfim, como que a pessoa que está assistindo
ela consegue se proteger disso, né? Seria através das wallets. Isso, exatamente, Rafa. Se você quiser explicar, né, o que é a wallet, como Sim. que funciona. Eu acho que... Eu acho que também, né, até Sim. para quem não conhece, né, o que precisa tomar cuidado, né? Porque assim, até uma dúvida minha. Quem que administra essa wallet? É uma empresa, né? Como que... Fala um pouco sobre isso. A gente acho que tem que falar um pouco Boa, vocês têm que fazer essas mais perguntas. palpável, assim, dica prática para como fazer a autocustódia. Isso. Perfeito. Vamos lá. Hoje tem várias formas mais simples de você armazenar seu Bitcoin. Uhum. Mas é sempre importante você tomar cuidado com o que é muito simples, porque existem certos aparelhos que te mostram ali o seu endereço, que você cria de forma instantânea, praticamente, e você pode atrelar seu patrimônio lá. Pode ser que você atrele, sei lá, 5 mil reais, 50 mil, mas pode ser que esse valor daqui a muitos anos se valorize muito. Uhum. E se você hoje não estudou para entender essas perguntas, tipo, tem uma empresa por trás, como é que funciona? Se você for no oba-oba, você vai poder se arriscar demais, ou no futuro você se sentir até mal de tipo, caramba, eu não sei nem como é que eu fiz na época. Uhum. Então tem que entender como é que funciona antes de comprar qualquer equipamento desse. E funciona da seguinte forma. Eles chamam de entropia, né? Que é como se fosse a Mega Sena quando você escolhe os seus números e você ganha. Então, existem lá 70 números, se não me engano. Se você acertar 6, você acaba sendo premiado, certo? Uhum. Funciona assim. No Bitcoin, todas as carteiras elas já existem. Um número quase que chega próximo ao infinito. Uhum. Então, quando você escolhe um endereço, ele já está vinculado ao sistema do Bitcoin. Ah, entendi. Então, a wallet já tá no... Ela já está vinculada ao sistema do Bitcoin. O que você faz é escolher qual vai ser a sua carteira. E você consegue fazer isso através de até dados, até moedas. Porque assim como a Mega Sena, por exemplo, eu vou jogar aqui um dado tantas vezes. Então, essa sequência que cair vai ser como se eu tivesse ganhado na Mega Sena. É uma chance muito infinita, né? Na verdade, muito difícil de você conseguir acertar. Quando você define sua carteira, tentando ser mais simples, você escolhe uma numeração dentre dessas milhões de possíveis. E aí, essa numeração, essa sequência de numeração vai ser a sua carteira. Entendi. Então, vamos lá, tipo, as pessoas fazem com dados, por exemplo. Só que diferente da Mega Sena, é uma quantidade de bytes muito maior. Uhum. Então, você joga um dado, sei lá, acho que mais de 100 vezes, e aí vai ter aquela sequência. Aquela sequência é a numeração que vai apresentar para você o número da sua carteira. É um código aleatório. Um código aleatório, exato. Que é humanamente... Que nunca é o mesmo. Exatamente, que nunca é o mesmo. Então, por exemplo, em moeda são 256 bits. Se eu jogar a moeda aqui 256 vezes, quando eu terminar de jogar a moeda a última vez, vai ter sido criada uma sequência. Exato. Essa sequência é a minha carteira. Entendi. E você pode falar, pô, mas então pode ser que o Rafa jogue a moeda 256 vezes e caso caia o número dele, o Rafa vai ter acesso à minha carteira? Sim, vai ter acesso. Só que quando você olha de forma matemática, é assim, eles falam que a quantidade de carteiras que existe é como se fosse a quantidade de átomos no universo. Então, e se a gente imagina quantos átomos tem aqui, você imagina a quantidade de átomos no universo. Então, é muito, 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 praticamente infinito, improvável de alguém descobrir. Por isso que essa é a criptografia do Bitcoin. Então, quando você tem um aparelho, esse aparelho ele pode gerar a sua senha aleatoriamente, mas dizem que máquinas não conseguem ser tão randômicas, né? Tão aleatórias. Nada como você fazer a sua carteira através da natureza, como uma moeda jogando tantas vezes. Uhum.
que aí vai Que criar uma sequência. Seria o aleatório, né? Exatamente, o aleatório que aí da é- natureza. E esse número você tem que guardar, porque se você perder, você nunca mais entra na sua carteira. Exato. Acho que esse é o perigo. Acho que tem até uma série no Netflix, né? Você em casa pode assistir, que fala sobre isso, né? Pessoas que compraram lá atrás muito barato, Atrelaram mas uma carteira. e perderam E a perderam a senha senha. e até hoje. Parece que tem. Você que falou que tem uma. Não sei se foi você que. Tem um cara que tem milhões lá e ele. São 10 tentativas, né? Ele tá na 9ª, ele só tem mais uma. Agora ele tá com uma equipe ajudando ele de TI pra ver se eles descobrem a senha. São quantas tentativas? Não, Depende da carteira? Não, É. não tem tentativa, não tem tentativa. Ah, você pode tentar quantas vezes você quiser? Exato. Que é um dos riscos. Ou depende da... O que eu, Não. o que eu ouvi falar é que ele já tava nas últimas, né? Mas eu não sei até como Não, que mas é essa isso- wallet, o que que é. Não é assim, Rafa. Ah, tá. A não ser que seja alguma Alguma carteira. hard A wallet hard wallet dele tem alguma que bloqueia. funcionalidade. Pode ser. Pode ser, né? Alguma coisa Pode assim. ser ele- que sim, pode ser É que que sim. Aí é, ele que agora é a ele tá questão do investindo. pendrive, né? Exato. Eu até queria que você falasse, não sei se você faz a sua autocustódia através de uma hard wallet, né? Que existe. Seria bom explicar isso pro a médico que tá em diferença, casa, né? Eu acho que tem algumas diferenças, né? O que é a hard wallet, o que é a outra, né? O que a gente diferencia uma da outra e por que é bom uma e outra, né? Existe wallet que a gente fala é uma carteira onde você coloca seus bitcoins, né? Exato. E existe uma carteira que ela está na internet e outra que não está, né? Exato. A que não está a gente chama de hard wallet, que é como se fosse aqueles pendrives, né? Sem dúvida. Explica um pouquinho pra gente, Márcio, como é que funciona isso. Tem a hot wallet, Tá? que é a carteira quente, que é a menos segura possível. Que é a que tá É mais fácil pra quem tá começando. Exato. Funciona assim a hot wallet. Você, por exemplo, tem um aplicativo Blue Wallet. E aí você cria essas 12 palavras e normalmente é o próprio aplicativo que cria essa carteira para você. Aí, de novo, você vai confiar num aplicativo para guardar o patrimônio da sua vida. Uhum. Não dá para confiar porque foi o aplicativo que criou e muito menos porque o seu patrimônio estaria atrelado à internet. E quando a gente fala da cold wallet, de novo, essas infinitas carteiras que são geradas pelo Bitcoin, elas não estão, de certa forma, associadas à internet. Uhum. Então, você coloca o seu patrimônio dentro do protocolo do Bitcoin, mas não vai ter a possibilidade de alguém te hackear. Através da porque internet, né? não dá para hackear o que não está na internet. Sim. Então, a cold wallet tem essa vantagem gigante Uhum. de você atrelar o seu patrimônio num lugar que não tem acesso a hacker, de certa Entendi. forma. Só pra explicar, hard wallet e cold wallet é a mesma coisa, É né? a mesma coisa, Legal. Exato, só termos diferentes de falar. E aí você pode fazer até sem esses aplicativos, esses equipamentos, né? Você pode fazer uma carteira fria com um celular velho que você tem. Você aprende a fazer essa randomização na sua carteira, atrela, baixa um aplicativo para você ter a visão do que você tem disponível lá do seu saldo Uhum. e você não vincula o acesso à internet. Então, não necessariamente que você precisa desses Você tá offline. equipamentos para... você pode fazer legal. com um computador velho. Mas Existem- assim, pensando na pessoa leiga, né? O médico aqui, ele não tem muito tempo pra fazer isso. O que você indica pra ele que tá começando? O médico que assistiu aqui fala, não, eu vou começar a pesquisar, estudar um pouquinho, mas a rotina, às vezes ele não consegue tirar um tempo bom ali pra estudar sobre a wallet e tudo mais. O que você indica pra essa pessoa esse médico, né? Que quer começar a Que comprar quer Bitcoin. começar a comprar Bitcoin, mas ele não tem muito tempo assim de se aprofundar nesse mercado, mas ele quer começar. Boa. Eu acho que o primeiro passo, como o meu adesivo comenta, né? Estude Bitcoin. Se puder ler esse livro, eu acho Aí, ó. maravilhoso. Padrão Bitcoin. Padrão Bitcoin. Lê esse livro que vocês vão ter uma visão muito completa assim do mundo e da história das moedas também. Legal. A partir disso, é importante você ter Bitcoin. Uhum. Eu acho que quanto antes você comprar, melhor. Uhum. Porque você vai já ter uma certa relação com a volatilidade do Bitcoin, que ela é alta. Uhum. E aí você vai começar a se interessar mais, né? Sim.
as informações de Bitcoin vai chegar para você, você vai ver que o preço subiu, abaixou, você vai receber notícias de que o Trump está querendo fazer lá a reserva estratégica dele. Então, como tudo na vida, né, quando você está interessado em algo, você acaba recebendo mais informações. Aí eu sugiro até a Bipa, que é um aplicativo simples, que tem até um cupom nosso hoje. Legal. É verdade, fala Pode um falar. pouco, né? Que a gente Pode fazer o... Pode Pode, falar, porque faz a o gente merchan. deixa na descrição lá. É, Boa. exato. Então, vocês viram aqui, só fala de Bitcoin, a gente não atrela outras criptomoedas. Uhum. Não vou falar que elas são boas ou ruins, eu acho que todo mundo, quando se especializa em algo, consegue extrair dinheiro, expor, mas o nosso expertise é tentar ser simples para a população em geral e atrelar o suor do seu rosto em algo que vai valorizar a longo prazo. Então, a Bipa tem essa vantagem de ser Bitcoin only. Então lá você vai poder comprar dólar, na verdade dólar, vai poder ter um acesso a um Pix, um endereço de Pix, e também comprar Bitcoin. Então hoje, e já tem muitos anos... Então ela é uma corretora e ela disponibiliza uma wallet também para você conseguir tirar ali do sistema da corretora. Não, isso? é uma hot wallet. Ah, tá, é uma hot wallet. Exato, tá. Mas ela, obviamente, consegue disponibilizar para você a transferência desse Bitcoin que você comprou na Bipa para uma carteira fria. Entendi. Sim. Ou seja, você consegue comprar e armazenar. É Sim. isso. Porque tem bancos aí que oferecem, que eles falam que é o sabor Bitcoin. É sabor. É sabor Bitcoin. Porque você Porque não não consegue... é Bitcoin mesmo, é isso? Exato. Ou porque você não pode faz ser autos que custódio. seja, pode ser que Isso. seja, mas quem garante que o que você está comprando realmente é Bitcoin? Ou que você está colocando dinheiro lá achando que está comprando Bitcoin, mas eles nem estão efetivamente comprando. Que é o perigo de você investir por uma empresa. Por Exato. isso que existiu e existe pirâmides que falam que investe em Bitcoin e não investe, né? Exatamente. E assim, até na sua opinião, por exemplo, às vezes uma pessoa quer investir em Bitcoin, ela não conhece nada, mas ela quer ter entrar no mercado. Eu falo pra ela, ó, compra pelo menos um ETF de Bitcoin. Sim. Pra ver se realmente é o seu perfil. Aí depois você começa a comprar o Bitcoin puro, né? Aí pra wallet. Mas assim, que eu enxergo, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Às vezes a pessoa quer começar já na wallet fria, jogando os Bitcoins, tirando tudo. Mas calma, ainda ela nem sabe se é o perfil dela, né? E às vezes ela não tem tempo pra isso. Então começa, coloca o pezinho, vai estudando e aí você vai melhorando. Eu fiz isso, né? Eu coloquei num fundo, mas aí eu fui estudando em paralelo. Aí eu fui lá, comprei numa corretora também, cripto. Então, com o tempo, você tendo mais conhecimento, você tem mais segurança também, né? Sem dúvida. Eu acho que ele deve ter um pouco mais de conhecimento em relação a pessoas que entraram em Bitcoin e não tem nenhum outro tipo de investimento. Você conhece pessoas, provavelmente você deve conhecer pessoas assim, né? Sim. E você acha que pode ser um início de um mercado também dela conhecer em relação a outros tipos de investimento também, né? Isso. E qual é essa sua opinião sobre isso, né? Vale a pena ela Se ela investir estudou num fundo? Bitcoin, ela começou a comprar, ela se interessa por outras coisas em relação a outros produtos de investimento, pode ser uma maneira de entrar no mercado de investimentos, por exemplo? Eu acho que quando a pessoa entende Bitcoin, ela se torna um pouco Resistente, você acha? rude e resistente ao mercado. Aham. Tem um viés mais moral e ético, assim, que não são todas as pessoas, mas o que rola, assim, é que quando você compra algum tipo de ativo que está dentro do sistema fiduciário, naturalmente você está financiando esse sistema, porque já tem vínculo com cobrança de imposto, Sim. já tem, de certa forma, um vínculo com esse sistema. E o Bitcoin, a gente fala até que o Bitcoin ele se parece como um buraco negro do sistema financeiro. Aos poucos ele está sugando toda a riqueza do sistema que a gente conhece, que hoje gira em torno de quase $1 quadrilhão. Que tá tirando desse mercado tradicional e levando para o Bitcoin, é Exato. É um pequeno buraco negro que está sugando. Tá sugando. Então, teoricamente, um é contra o outro, vamos supor. Tipo um banco, sei lá, grande, que tem vários ativos de investimento, talvez seja um pouco contra o Bitcoin, é isso? Sim. Se a gente hoje não vê o Itaú, por exemplo,
tendo o Bitcoin disponível para os seus clientes, naturalmente é porque existe um pé atrás de que o Bitcoin vai ser como o Airbnb dos hotéis. Uhum. Né? Você vai poder ter uma carteira, não vai precisar mais de um intermediário. Naturalmente você vai ter um ativo que vai valorizar e que, se continuar seguindo o histórico dele dos últimos 16 anos, vai ser muito maior do que diversas bolsas, tanto americanas como brasileiras. Uhum. Então você vai meio que desvincular desse sistema. E aí o que acontece? Por que ele está sugando, né, todo o mercado financeiro que a gente conhece? Existe até exemplos do passado, e isso está acontecendo agora, e é muito louco. Depois vocês pesquisem sobre a MicroStrategy, ou a Melius no Brasil, Uhum. a Orange BTC. Que a Melius, ela tá investindo um pouquinho também. Tem uma grande parte em Bitcoin, né? Eles fizeram a última emissão para comprar Bitcoin, né? Uhum. Que era até uma empresa que tava meio que falindo, né? Exatamente. Assim como a própria MicroStrategy, que é uma empresa americana que ela tinha como um concorrente a Microsoft. E eles estavam lá, o CEO com 500 milhões de dólares em caixa, e um cara com essa grana entende muito como é que a inflação funciona. Uhum. Né? A inflação dos Estados Unidos real está girando aí em torno de quase 10% ao ano. Uhum. Porque esse PCA que eles vendem aí é puta de uma balela, que eles querem que você engula, mas quando você analisa o preço do mercado, do combustível, de tudo, é maior. O certo é você descobrir sua inflação, né? Pega seu custo de vida esse ano e se você mantém o custo de vida, né? Compara com o ano anterior. Então, quanto que aumentou, né? O mercado que você fazia foi para quanto? Exato. O combustível. Porque aí você descobre a porcentagem real da sua inflação, né? Porque o IPCA é uma média ali de um produto... Uma cesta de produtos. De uma cesta de produtos do mercado. Então, assim, é realmente uma média, né? Uma média baixa. E mais para a escola austríaca, eles falam que inflação é simples. É o aumento da base monetária. Que inflação vem de inflar, né? Aumentar. Uhum. Então, quando eles aumentam a base monetária, isso aí já é inflação. E a consequência é o aumento dos preços. Mas a inflação em si é o aumento da base. E o aumento da base está acontecendo de forma exponencial. Os próprios Estados Unidos e o Brasil também. Então, o que acontece? Quando eles inflam tanto a base monetária, naturalmente você tem uma piscina de dinheiro sendo injetada no mercado. E aí que é o lance dessas treasury companies que eles chamam, né? Uhum. A MicroStrategy começou faz uns 5 anos atrás. O que eles fizeram? Eles pegaram esses 500 milhões de dólares, leram esse livro. Ele fala que leu esse livro. Ele leu esse livro, entendeu como o sistema funciona, olhou para trás, viu que o Bitcoin já tinha uns 10 anos de história e o que ele já estava fazendo de forma absurda, só com o varejo. Hoje fica muito mais fácil de olhar, né? A gente muito tem um histórico. Imagina quando começou, né? Exato. Exatamente. Todo mundo achava que era só, sei lá. É um hype, né? O cara que ficou rico com Bitcoin tem que bater palma, porque o cara... entendeu a parada sem conteúdo na internet. O cara que segurou mesmo tem que tirar o chapéu pra ele. Ele já tinha uma visão de como o sistema funciona. Por isso que ele teve essa competência de segurar a longo prazo. Você deu um exemplo da pessoa que comprou, valorizou muito, ele vendeu. Talvez ele não tivesse essa convicção ainda. Se tivesse, não teria vendido. Não faz sentido vender. Quem tem o Bitcoin e entendeu, não vende. Até porque existe o empréstimo colateralizado, que é um pouco disso que eu ia falar da Treasury. Imagina que o Bitcoin valorizou muito, né? Há um tempo atrás, acho que foi... Enfim. Você precisa de um empréstimo. E aí você pode vincular esse empréstimo numa casa própria, por exemplo. Eu te deixo como garantia a minha casa, você me dá 300 mil reais, certo? A casa valoriza, nominalmente, entre aspas, né? Então, normalmente é feito isso. Imagina que ao invés da casa, você coloca como garantia o seu Bitcoin. É igual a casa é minha, o Bitcoin é meu. E eu peguei 300 mil reais emprestado e deixei meu Bitcoin ali como garantia. Daqui 2 anos, por exemplo, a projeção do Bitcoin valorizar é de mais de 100%. Então, dependendo da taxa de juros que eu peguei esse empréstimo, e quando você coloca um colateral, o juros normalmente é baixo. Então, o Bitcoin, que é meu, vai ter se tornado um ativo muito mais caro.
E o dinheiro que eu peguei, por outro lado, vai valer cada vez menos, porque a inflação está corroendo ele. Uhum. Então, esse é o buraco negro. E as empresas, o próprio Michael Saylor, ele pegou os 500 milhões e comprou de Bitcoin. Os Isso. 500 milhões, tudo? Foi. E aí, o que aconteceu? Rapaz, esse Não sei se foi na paulada, mas agora ele só faz isso. É. Aí ele comprou, o Bitcoin valorizou pra caramba. Com essa valorização, ele tinha como pegar mais empréstimo, Aham. naturalmente. E ele pegou moeda que não vale nada, papel, e comprou um ativo forte, Bitcoin. E aí o Bitcoin valorizou mais ainda. E ele foi lá e fez isso de novo. Ou seja, aos poucos ele está sugando a riqueza de um papel que não tem valor algum Uhum. e vinculando ao Bitcoin. Porque assim, ele tem o Bitcoin, ele com a garantia do Bitcoin ele pega mais, por Mais exemplo, dinheiro dólar, emprestado. mais dinheiro emprestado. E aí com isso ele Com vai a se valorização, alavancando, ele paga. Ele paga e ele ainda paga pega mais. e pega pega mais, mais. e aí vira Exato. um autofinanciamento ali, Isso. mais barato ali pra pessoa. Além do Michael Aí, ó. Saylor, agora tem várias empresas seguindo essa estratégia. E hoje ele criou outros produtos em cima disso. Então, por exemplo, acho que Como que ele chama? Michael Saylor. O É Michael Maicon, Michael. Michael. Meu, é incrível isso. O que tá acontecendo diante dos nossos olhos, por isso que eu falo, meu. É muito louco. E tem pessoas comuns fazendo isso também. Aham. Mas tem que tomar cuidado para você não ser liquidado. Enfim, tem umas. Não Sim. pode ser ganancioso, como sempre. É, que se eles vão liquidar a garantia, você não pagar, né? Porque o que acontece? O Bitcoin ele é volátil. Uhum. Então, por exemplo, eu deixo 100 mil reais em Bitcoin. Eu não vou conseguir pegar 100 mil reais em real. Tem que ter Uhum. uma margem Sim. de segurança para. Porque se ele cair 40%, o banco Exato. não vai ter a garantia, né? Exato, é isso que acontece. Então, agora com essas quedas bruscas que teve, muita gente se ferrou. Porque fez isso, o Bitcoin caiu muito. Uhum. Ah, E aí, o que o banco faz? Menos que isso, eu vou tomar prejuízo. Seu Bitcoin é meu agora. Entendi. Aí a pessoa fica no prejuízo. Ela vai ter o valor que ela pegou de empréstimo, mas, por outro lado, perdeu o ativo de valor real, que é o Bitcoin, né? Então, o mundo está se movimentando para isso. Eles colocaram uns tubos e estão sugando a riqueza do sistema financeiro que a gente conhece. E tem muito bitcoinheiro que vive assim hoje. A pessoa não vai vender o Bitcoin em hipótese alguma. Uhum. Porque hoje o Bitcoin não vale nada. Tá valendo quantos mil dólares? 80 mil? É. E imagina o Bitcoin valendo 1 milhão, É. 2 milhões de dólares. Dizem que vai ser um título nobre. Porque se o sistema fiduciário continuar existindo, você empresta parte do seu ativo super valioso Uhum. é. e você pega uma moeda que desvaloriza. Então você vai ter uma moeda derretendo e o seu vai E estar o seu naturalmente patrimônio. valorizando. Isso foi feito, inclusive, na República de Weimar, lá na Alemanha, quando teve aquele alto índice de inflação, a pessoa fazia isso com ouro. Porque o Aham. ouro, mais uma vez, é um ativo escasso, então naturalmente tem um valor intrínseco dele muito maior do que um papel que você imprime do nada. E agora fazendo com Fazendo o com Bitcoin. Bitcoin. Exato. É, Que é isso muito mais escasso que o ouro. Legal. Muito louco isso, né? E aí, vamos caminhar para o nosso último bloco aqui? O papo tá bom, Muito mas bom, muito bom. se a gente ficar aqui, fica mais 2 horas conversando. Inclusive, a gente pode marcar outras vezes. Você que tá em casa, às vezes algum assunto que você gostaria de saber de cripto, a gente pode marcar um segundo podcast. Exato. Hoje foi só a introdução, só para você entender, né? Pois é. Mais ou menos como funciona. Exato, como faz sentido você ter um pouco ali na sua carteira, tá bom? E aqui a gente tem um bloco final, que é o Minuto Doc Money. A gente vai fazer uma pergunta para você e você tem 1 minuto para responder ela. Fechou. Tá? Fechou? Beleza. Você faz essa? Posso fazer? Você Vou conta marcar aí o aqui. tempo? Olha, a gente teve um recorde na vez passada, ele respondeu em 12 segundos. Exatamente. Mas fica tranquilo, você tem 1 minuto para responder. Maravilha. É uma pergunta que tá relacionada com o assunto que a gente falou aqui. Em relação a tudo que a gente falou, né? O que você diria para um médico hoje que, né, trabalha, ganha o dinheiro ali do suor do próprio rosto, né? Que não quer perder seu dinheiro para a inflação? Qual a frase que você pode deixar para ele? O que de solução que ele pode fazer hoje?
Um minuto. Sem pressão. Beleza. Meu, acho que é muito importante que a pessoa siga os passos do que o sistema e os grandes estão fazendo. Então a gente conversou muito sobre Bitcoin hoje. Bitcoin vai continuar sendo sempre um ativo mal visto, pelo menos eu acredito, porque ele vai muito contra o sistema. Vocês lembram do Uber aqui, Uhum. né? O pessoal falava mal, que não funcionava e ia ali na porta do aeroporto. E isso vai acontecer com o Bitcoin. O sistema financeiro que a gente conhece não vai, né, falar bem do Bitcoin e o Bitcoin não tem uma assessoria de marketing por trás. Vai depender das pessoas passarem a mensagem. Então, analise o que os grandes estão fazendo. E se você olhar o que o Trump fez recentemente, e o filho dele compraram lá uma mineradora de Bitcoin, e compraram muito dinheiro de Bitcoin, e os maiores bancos do mundo, BlackRock, têm feito o mesmo. Então, siga os maiores, porque eles já estão projetando o futuro muito mais do que a gente míope consegue ver. Boa. E, Boa. pra fechar, salve sua família e seu de Bitcoin. Boa. Aí, pô. Passou um pouco, eu ia, mas... eu ia Perdão, pedir, perdão. eu ia pedir a frase já, mas, Passou um pouco, mas a gente vai deixar que a resposta foi boa. Foi Deu boa, foi boa. 1 minuto e 20. Legal, legal. Legal. Então, como é que a gente consegue te achar nas redes sociais? Fala um pouco sobre a sua parceria, se tem algum cupom de desconto que você dá lá pra Isso. BIPA. E deixa enfim. um recado final aí pro pessoal que tá assistindo. Maravilha. Então, antes eu precisava falar o nome aqui de algumas pessoas. Legal. O que eu falo, tipo, a gente hoje, o Cabuloso é uma comunidade. A gente tem um grupo com mais de 450 pessoas e a gente começou os vídeos fazem poucos meses. Acho que vai fazer 3 meses agora. Legal. Então tem muita gente interessada no Bitcoin e o Bitcoin, de certa forma, desperta algo, né, que gera o interesse das pessoas. A gente tem muitos amigos hoje que meio que estão vinculados com a gente nessa luta de fazer com que a mensagem do Bitcoin seja entregue para mais pessoas, que é o Mantovani, o Diego, o meu próprio sócio Barba, o Fernando e o João. E aí a gente quer construir essa comunidade. Então, se você tem interesse em se atualizar do que está rolando, segue o nosso grupo, tem o link no nosso Instagram. Segue o nosso Instagram, obviamente, que é o bitcoin.cabuloso. A gente também vai começar agora um canal no YouTube com conteúdos mais de longa duração, Uhum. porque o Instagram a gente fica ali limitado a né, Um minuto, a um minuto e pouco. um minuto e pouco. É muito bom porque a gente consegue expandir muito a mensagem. O algoritmo do Instagram ele usa o Reels para oferecer para mais pessoas. A gente tem utilizado isso muito bem, mas a gente vê que as pessoas querem se aprofundar mais, entender como é que abre a carteira fria deles, quer entender de temas globais do que está rolando. E a gente tem um projeto criado num fundo internacional que a gente quer fazer o maior mural de Bitcoin do mundo. E aí estou trazendo isso aqui, uma novidade, Legal. que foi aprovado Legal. recentemente. A gente está fazendo uma vaquinha internacional, onde a gente tem o Brasil como um dos maiores países que tem referência com grafite. E aí a gente sabe que o São Paulo aqui é referência, né, mundial. A gente tem diversos murais aí de todo tipo que acabam trazendo um pouco mais de vida para a cidade. Tem grandes tão artistas cinza. também aqui, né? Exato. Brasileiros, né? É. E aí a gente tem essa vaquinha hoje, totalmente sem fins lucrativos. Uhum. A gente vai abrir isso internacionalmente para as pessoas doarem, para que a gente, através desse dinheiro, faça um mural que se torne um símbolo para o Brasil e para o mundo, porque o Bitcoin não tem, né, um time de marketing por trás. E a gente, como a essência do Cabuloso, a gente, conforme a gente conversou muito aqui, não quer falar só de números, gráficos, esse tipo de coisa. O Bitcoin ele consegue trazer conteúdos relacionados à sociedade mesmo, projeção de futuro, uma oportunidade para as pessoas de todos os níveis socioeconômicos de construírem algo. Porque antes do Bitcoin você ia estar patinando dentre vários ativos que não têm performado tanto assim. Então, esse mural vai ser um símbolo para que a gente consiga utilizar ele como um mecanismo de divulgação, sabe?
Legal. Até tem uma equipe da Fórmula Indy, que é a equipe do Bitcoin. Não tem nenhuma grande corretora por trás. Uhum. Foi toda a comunidade que ofereceu ali um pouco do seu patrimônio e criaram essa equipe de Bitcoin. E isso está rolando pelo mundo todo. Né? Caramba. Quem Legal. está em prol do Bitcoin normalmente entende das necessidades que o mundo tem. São pessoas que têm um vínculo de muita reciprocidade com o Bitcoin. Então, Uhum. quer oferecer para a comunidade. E aí existem sites como esse que você consegue trazer um projeto. E aí para o Brasil a gente quer trazer isso. E aí, de alguma forma, fazer com que pessoas que passam pela cidade tenham contato com esse grande mural e vai ter uma mensagem bem bonita assim de Bitcoin. Legal, legal. Não sabia disso não. E um recado final para quem tá assistindo a gente, o médico que tá assistindo a gente. Tem que estudar Bitcoin, tem que ler esse livro que eu acho que vai mudar a sua Isso. vida realmente. Padrão Bitcoin. Exato. Se você tem ainda receio do Bitcoin, estude um pouco mais, Uhum. crie um pouco mais de convicção, saiba que os grandes estão fazendo, então os grandes estão comprando Bitcoin. Se você tem filho, imagina que você poderia hoje juntar 100 mil reais e deixar para o seu filho, por exemplo. Uhum. Mas o que vai ser 100 mil reais daqui 10, 20 anos? Uhum. Imagina se você vincula esse seu patrimônio num ativo que vai valorizar no longo prazo. Uhum. Então, eu acho que não tem presente melhor que você pode deixar para alguém do que um ativo, né, que Uhum. tende a se valorizar. E eu acho que é isso. Estudar sempre, estudar. Legal, Muito bom, legal. Muito bom. É muito bom a gente ter um recado final também, né? Mas antes, se você assistiu até aqui, compartilhe esse conteúdo, siga O canal. o canal, porque muita gente assiste, né? Qual que é a porcentagem, Danilo? 90% só assiste. Exatamente. Então ajuda Então, vamos... ajuda as outras pessoas a entenderem também a importância do Bitcoin, tá certo? E lembre-se, você estudou demais para passar perrengue. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio do Doc Money. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Valeu.